Tá aí na minha tela aí, só me confirma que eu não tenho certeza aqui se tá direitinho. Não tenho familiaridade com o Zoom aqui, uso mais Teams e outras coisas. Tá, tô vendo no chat aqui que sim. Deve estar aparecendo. Bom, a ideia da palestra de hoje é a gente falar um pouquinho de GitHub, né? GitHub Actions, tá? Aqui está o meu e-mail, também meu contato. Opa, cadê? Trocou a tela, beleza. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlio Arruda, tá? Eu sou Microsoft MVP já ali há 6 anos. E também faço parte do programa do GitHub chamado GitHub Star. Hoje eu atuo como arquiteto sênior na parte de Cloud e DevOps lá na GFT. Tem o meu canal no YouTube também, que se vocês ainda não conhecem, dê uma olhadinha lá, é só entrar no YouTube e colocar Júlio Arruda que vocês vão me achar, tá? Hoje, falando nisso, essa semana passada, se não me engano, a gente atingiu a marca lá de 15 mil inscritos. Número bacana aí, depois de tantos anos criando conteúdo. Vocês também podem me seguir lá. E nas redes sociais também estão aí, Instagram, Twitter e tudo mais, tá? Então, a ideia dessa palestra é a gente falar um pouquinho sobre GitHub Actions, tá? Então, o que é esse negócio que tem chamado GitHub Actions? Tá? O GitHub Actions, ele é um processo dentro do GitHub, não, a parte do GitHub que permite que a gente faça automações dentro do nosso repositório. A parte mais óbvia disso é a automação de Continuous Integration, Continuous Deployment, que todo mundo já espera, né? Se você for olhar em outras ferramentas de mercado, é esse nível de automação que a gente tem, né? E o legal do GitHub Actions é que ele é totalmente integrado com o GitHub em geral, né, em si ali. Ele responde a qualquer coisa que você vai fazer dentro do seu GitHub. Então, você não precisa se limitar a só fazer um build e um deploy de uma aplicação. Você pode automatizar uma série de outras coisas, como eu quero mostrar depois mais para frente para vocês, que interagem com o seu repositório. Por exemplo, se você criar uma issue, você consegue interagir, criar um pull request, você consegue interagir, fazer um commit, você consegue interagir. Basicamente, qualquer coisa clicável no GitHub, você consegue acionar um workflow diferente e fazer uma infinidade de coisas diferentes usando o poder que essa automação traz para a gente, tá? Outra coisa bacana também é que os workflows, né, as actions em si, as tarefas, se talvez seja mais familiar com outras ferramentas, elas são criadas em geral tanto por empresas, mas também pela comunidade. Elas ficam ali hospedadas no GitHub, inclusive a gente até consegue ver o código-fonte delas, submeter por requests e tudo mais. Essa parte é bem interessante, porque os processos eles não são obscuros, são totalmente claros, onde você pode ver o código disso e entender o que está realmente fazendo. E você também pode publicar os seus próprios fluxos de uma maneira até que bem simples, embora não seja o foco da nossa apresentação de hoje. E uma coisa que eu acho muito importante da gente focar é que ele atende basicamente qualquer plataforma, linguagem ou ambiente de nuvem, né? Tem essa pegada de GitHub ser da Microsoft, mas a gente vê que ele não fica limitado a, por exemplo, só o Azure. Não, se você tem um ambiente AWS, GCP ou mesmo on-premises, vai suportar qualquer linguagem de programação, provavelmente vai suportar. Eu confesso que eu não me recordo de nenhuma restrição quanto à linguagem. E plataforma também. Hoje a gente tem runners hospedados pelo próprio GitHub que rodam em Windows, que rodam em Mac, que rodam em Linux. Então a gente tem toda essa flexibilidade dentro do nosso processo. E aí tem outras coisas que são bem úteis dentro desses pipelines que a gente vai ver hoje nessa nossa apresentação, que, por exemplo, é um pipeline de matriz. O que seria isso? Seria a possibilidade de eu rodar diversos cenários em um único script, sem eu precisar manter ali 5, 6 scripts para fazer cenários de testes diferentes no meu pipeline. Os logs também são bem claros para a gente poder entender de fato o que está acontecendo. E se você precisa usar variáveis de ambiente, valores sensíveis no seu processo de pipeline, a gente consegue ter secrets para proteger essas informações. Elas ficam privadas e nem você consegue ler elas de novo, né? Se você precisar atualizar, por exemplo, elas, você precisa recadastrar aquele valor. Então, dá um certo nível de segurança para a gente e a gente tem essas secrets, por exemplo, em vários níveis. E os scripts estão ali em YAML, então ele é fácil de escrever, fácil de a gente compartilhar também todo esse processo, tá? E aí a gente entra num ponto, antes de entrar em demonstração, que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, que é quanto custa para a gente usar isso. E a parte mais legal disso tudo é que, para repositórios públicos, isso é de graça, não tem custo nenhum. Então, se você estiver estudando sobre GitHub Actions, sobre GitHub, ou estiver mesmo hospedando um projeto público mesmo para a comunidade, você pode usar as Actions para poder automatizar todo o seu processo e não precisar pagar nada mais por isso, tá? Porque ele já vem ali suportado para a gente. Inclusive, se você precisar usar Windows, Linux ou Mac para os seus runners ali, vai atender você muito bem, sem você precisar
pôr a mão no seu bolso. E aí, quando a gente parte para repositórios privados, a conversa muda um pouquinho, né? E aí entra nessa camada de precificação. Para todos os níveis de licenciamento do GitHub, a gente tem sim uma camada gratuita, então você consegue usar de graça também para repositórios privados, tá? Então, na camada gratuita do GitHub, onde você não paga nada, você tem 2.000 minutos por mês para olhar para esses repositórios. Se você tiver na Pro ou na Team, você tem 3.000 minutos. E na Enterprise, 50.000 minutos, tá? E aqui a gente consegue ver os custos extras por minuto desses runners, né? Se eu precisar exceder o meu limite aqui de 2.000 minutos, por exemplo, quanto eu vou ter que pagar extra para rodar em alguns desses outros. E o self-hosted aqui embaixo, que é aquele que você mesmo hospeda na sua infraestrutura, esse o GitHub não cobra nada para você usar. Algumas outras ferramentas cobram para você usar, nesse caso do seu on-premises, né? Aqui não. Aqui você pode ter o seu GitHub lá na nuvem, hospedando o seu projeto privado, seu, da sua empresa, e o seu processo de build e deploy acontecer on-premises sem nenhum custo para a gente poder rodar isso, tá? Isso é uma questão muito interessante. Deixa eu só ver aqui se o próximo slide tá. Então, aqui eu vou tirar o slide e eu vou compartilhar a minha tela. Eu tenho quase certeza que... parei de compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui, chat. Dá para colocar o chat no outro monitor aqui do lado. O Anderson está perguntando se é possível usar o GitHub na cloud de forma privada. Isso quer dizer ter uma instância sua instalada dentro da sua infraestrutura, né? Sim, isso é possível se você estiver olhando para o GitHub Enterprise, tá? Então, sim, se você tiver o GitHub Enterprise, você consegue hospedar isso dentro da sua infra. Agora, se precisar rodar só a parte de pipelines, isso não tem questão. Isso é simples, é só você instalar o runner na sua infra ali. Então, deixa eu dar um zoom nessa minha tela aqui, mas vocês estão vendo aqui... Ué, estou dando zoom aonde? Eu dei zoom no chat. Aí, beleza. Acho que aqui agora vai ficar mais fácil a gente dar uma olhada. Então, o que é a ideia que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês aqui nessa apresentação como é que a gente cria algumas actions, como é que a gente automatiza algumas coisas, e aí depois eu quero mostrar um outro projeto para vocês, onde eu uso actions de um jeito totalmente diferente, tá? Então, esse é o meu repositório do GitHub, com todas as informações, com todas as minhas contribuições mais atuais do meu canal no YouTube, vocês conseguem ver aqui também, então sigam lá depois, isso ajuda bastante. E eu quero criar um novo repositório para a gente gente possa exercitar essa nossa demonstração que eu quero fazer hoje. Para isso, eu tenho um repositório que eu uso aqui de template para algumas coisas, que ele é uma aplicação simples .NET, tá? Basicamente, se eu implantar ele, ele vai aparecer o mascote do GitHub. Toda vez que eu atualizo a tela, ele abre um mascote novo, embora a gente não precise rodar, mas eu vou usar esse template aqui. Então, e se vocês quiserem, lembrando, está dentro do meu GitHub, vocês podem copiar isso aqui também. Eu vou usar esse template para criar um repositório novo aqui. Vou criar aqui, vou deixar ele público. O legal desse template é que ele faz realmente uma cópia, ele não faz um fork, ele gera um repositório novo a partir daquele meu repositório de base, tá? Ele até mostra aqui, né? Foi gerado a partir desse repositório base aqui. E aí, vamos caminhar para as actions para a gente ver um pouquinho melhor disso tudo, tá? Então, a gente pode vir aqui no menu de actions. E aqui, nessa tela de actions, ele traz para a gente algumas... Vocês estão vendo as imagens aqui também, né? Como eu estou compartilhando a tela. Deixa eu tirar para cá para não atrapalhar vocês. Essa tela aqui do GitHub Actions, ela sugere para a gente alguns pipelines baseados no que eles entendem que tem no nosso repositório. Então, aqui ele está sugerindo esse daqui, mas ele tem, por exemplo, o do .NET, que no meu caso é a minha aplicação, .NET Desktop. Então, ele olha tudo que tem lá, como tem códigos variados, ele sugere baseado nisso, tá? E outras coisas que ele tem aqui, umas sugestões mais genéricas, que seria para um processo de deployment, ou no Azure, na AWS, GCP, IBM, algumas análises de segurança, algumas ferramentas de CI e outros tipos de automação, e também para a parte do GitHub Pages, tá? E você consegue buscar uma infinidade de outros templates pelo próprio GitHub. Mas, para a gente começar a conversar, a gente pode vir aqui nesse Setup Workflow Yourself, tá?
E aqui, o legal, deixa eu ver se eu dou um zoom maior aqui, que eu acho que vai ficar melhor de ver. Se tiver ruim, avisem aí que eu tento melhorar a tela, ver se alguma coisa aqui. E aqui, o legal desse template inicial é que ele ajuda a gente a entender o que é cada parte desse script. Então, ele é bem documentado para um processo inicial, tá? Então, por exemplo, ele está falando aqui que o nosso primeiro passo é dar um name para esse pipeline. Aqui, ó, a gente entra na parte de triggers. Então, esse on é para dizer para o meu pipeline, olha, como é que você quer que essa action seja acionada? Por sugestão padrão, ele traz para a gente, por exemplo, aqui, a parte de push na branch main ou por request na branch main. Mas a gente pode interagir com uma infinidade de outros triggers, de outros acionamentos aqui dentro. Por exemplo, a gente também tem aqui ó, o Workflow Dispatch, que esse particularmente eu gosto bastante, que se a gente não tiver essa trigger acionada aqui, o nosso pipeline vai rodar só se tiver um push na branch main e um pull request na branch main. Mas se eu quiser rodar manualmente, como é que eu faço? Sem Workflow Dispatch, essa opção não existe. Então, você usa o Workflow Dispatch para ter a opção de rodar o seu pipeline manualmente fora das regras principais. Então, você traz ali uma flexibilidade a mais para o momento em que você quer rodar. Então, se você tem algo que em algum momento você sabe que vai precisar rodar manual ou para testar vai rodar manual, vale muito a pena a gente usar Workflow Dispatch. Eu uso muito, principalmente em demos aqui. Geralmente, eu tiro essa parte nas demos para não precisar ficar dependendo só do commit, né? E aqui para baixo a gente começa a ter a estrutura do processo de pipeline, que é onde a gente tem os jobs, que os jobs são a junção, né, de demandas para você fazer alguma coisa. No meu caso, por exemplo, eu tenho aqui um job chamado build. E o build, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, obviamente, o build na minha aplicação. Daí, nesse caso, eu uso um agente chamado Ubuntu Latest, que é um agente hospedado pelo próprio GitHub, e aí eu executo os passos, tá? Mas esse daqui, ele é bem simplão, eu tenho um passo mais bonitinho de Simple Build. Cadê aqui? Inclusive, eu tô vendo no chat se tem uma coisa aqui. Dá para fazer, mas esse lance de colocar o description name dinâmico dá para fazer, só que eu tô sem nenhum exemplo pronto aqui. Você pode me procurar depois que eu respondo para você. Então, ó, eu vou criar esse pipeline simples aqui, inicial, que ele está fazendo o quê? Ele tem a nossa trigger manual, que é o que eu falei com vocês, e tem o meu job de build. E aqui eu estou usando justamente esse agente Ubuntu Latest que eu comentei com vocês, mas eu poderia aqui escolher um agente Windows ou um agente Mac que iria funcionar sem nenhum tipo de problema, tá? E aqui, ó, eu estou, por exemplo, usando depois aqui uma tarefa de checkout. Para quê? Para baixar o código e poder fazer todo o demais processo. Tem uma outra aqui, que é um setup.net. Essa do setup.net, a do Actions ali também em cima do checkout também valeria. A gente está vendo aqui ó, que o nome dele é actions/setup.net. Por que está assim? Porque isso aqui basicamente é o apontamento de um repositório dentro do GitHub. Então, se a gente vier aqui, github.com, e colocar aqui, ó, actions setup.net, você cai no repositório onde está o código-fonte dessa action. Então, você, inclusive, pode ver todo o código e entender o que está acontecendo, o que essa action faz de fato, tem toda a explicação, documentação, tá? Ou você também poderia vir aqui por dentro do Marketplace, filtrar aqui por actions, tá? E aí você consegue encontrar todas as actions, mas eu poderia vir aqui, e aqui você consegue achar ela, tá? Tudo bem que ele achou outra. Enfim, tem um monte de .NET aqui, eu não vou achar especificamente ela agora. Mas a gente consegue ver todas elas por aqui, tá? E aí, ó, do legal dessa de .NET que você consegue especificar a versão. E aí, depois, é um processo comum aqui que eu estou rodando em linha de comando, tá vendo? Eu não estou usando mais uma action específica. Eu estou aqui, quando eu estou usando run, eu uso basicamente como se tivesse o meu terminal aberto e executando os comandos que eu quero para o meu pipeline. Então, você não precisa depender só de actions que já existam. Você pode também ali ter o seu terminal e poder criar os seus passos, adicionar os seus scripts se forem necessários para isso. E se seu script for muito complexo, precisar reaproveitar depois, você pode sim transformar numa action aqui e publicar até mesmo no Marketplace, tá?
E aqui nada, não tem segredo nenhum, .NET Test, Publish, e aqui eu estou subindo um artefato, que no caso, se a gente fosse fazer um deploy disso, a gente poderia ter esse artefato configurado para baixar em outros ambientes. Vamos rodar ele aqui, só para vocês verem. Eu vou fazer um commit desse arquivo. Vou rodar aqui, ó, vou em Actions. Como eu tirei, né, a trigger de push, só tem o workflow dispatch, tá vendo? E aí entra essa parte da gente rodar o nosso workflow manualmente. Então, run workflow. Ó, tá rodando aqui. E aqui esse é um dashzinho, né, que a gente consegue acompanhar. Se a gente tivesse mais ambientes aqui, mais jobs, a gente conseguiria acompanhar aqui também. Eu posso entrar aqui no build e ver o que ele está fazendo. Enquanto ele está fazendo, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Quanto a questões de segurança, recomenda-se não usar actions de terceiros. Que sugestões pode compartilhar conosco para situações que não tem nada desenvolvido além da action de terceiro? Para começar, dentro de uma organização, você consegue restringir, né, esse tipo de coisa. Então, se você tiver não quiser que dentro da sua organização você use action de terceiro, você consegue restringir isso para só usar actions ali, tipo do GitHub ou de empresas da quais o GitHub já verificou isso, e também casos internos, né? E aí também você pode criar a sua própria action internamente e publicar só para dentro da sua própria organização. Isso aí eu acho que atenderia essa solicitação aqui. Deixa eu ver. Tem bastante link do LinkedIn. Depois me adicionem lá no LinkedIn também, pô. Só procurar Júlia Arruda que vocês vão me achar. Queria reduzir o tempo de execução do workflow, queria criar a imagem Docker do runner personalizada. Tem como personalizar a imagem padrão Ubuntu Latest? Tem algum exemplo disso? Então, personalizar o Ubuntu Latest em si, não. Mas você até pode criar um container e rodar o seu pipeline a partir do container. Então, ele vai chamar o Ubuntu Latest e dentro dela vai instanciar o seu container, que já tem tudo que você quer, e ele roda lá dentro. Ou você pode ter também o self-hosted. Né? Nesse caso, o self-hosted você configura tudo o que você precisa. Salvo engano, eu tenho vídeo lá no meu canal do YouTube falando exatamente desse cenário aqui que eu acabei de falar. Como você usa a imagem Docker para rodar o seu pipeline dentro dela, tá? Então, ó, um pipeline simples aqui, a gente rodou, não tem segredo nenhum. E agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar o pipeline aqui. Cadê? Mais runners, igual builds mais rápidos? Não, porque um runner está rodando um pipeline. Então, se o seu pipeline demora, ter vários runners não afeta em nada, tá? Ó, eu vou adicionar aqui agora um outro workflow. Vou aqui no manual mesmo que eu vou substituir. E esse daqui, ó, cadê? Só vou substituir o arquivo e a gente já fala. E aqui, ó, basicamente, é o mesmo script que a gente rodou agora há pouco, tá? Vai fazer o .NET Build, setup aqui e vai gerar o pacote. Só que o que muda aqui para mim, eu vou mudar o nome aqui, inclusive, para não conflitar. O que muda aqui para mim, ó, é que eu estou usando a estratégia de matriz que eu comentei com vocês. E para que ela serve? Para eu poder atender vários cenários num mesmo pipeline. Então, imagina que você está rodando uma aplicação, está desenvolvendo uma aplicação, que ela precisa, no meu caso aqui, por exemplo, atender Ubuntu, Windows, Mac, para rodar em qualquer plataforma. No meu caso de .NET, a gente poderia garantir também que ela roda na versão específica do .NET, tipo a versão 6, 6 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa. Então, para isso, eu consigo criar aqui dentro uma matriz, né? No meu caso, eu criei de sistemas operacionais, mas eu poderia, como eu disse, criar de versões de .NET, de versões de Node, de diversas outras coisas, né? E aí consumir isso dentro do meu pipeline. No meu caso, por exemplo, ó, no meu runZone aqui, eu estou consumindo matrix.os. Se eu tivesse o matrix.NET version, eu poderia vir aqui e consumir o matrix.NET version. O que ele vai fazer aqui? Em vez de eu precisar ter, no meu caso, por exemplo, 3 pipelines diferentes para poder atender cada um desses sistemas operacionais, eu posso ter um pipeline único e na hora que eu rodar ele, ele vai instanciar 3 execuções diferentes para atender cada um desses cenários. Se eu tivesse feito mais combinações, ele ia fazer todas as combinações ali. Tá? Se eu tivesse feito do .NET, por exemplo, ele ia fazer uma versão do .NET com uma versão do Ubuntu, outra versão do .NET com outra versão do Ubuntu, e assim sucessivamente. Então, vamos rodar ele aqui, ó. Vocês vão ver esse processo funcionando, tá? Então, ó, eu tenho aqui o Simple Build Matrix, vou rodar ele aqui.
E aqui, ó, é justamente o que eu falei para vocês, estão vendo? Ó? Ele gerou 3 jobs e tá aqui, ó, o build no Ubuntu, build no Windows e build no Mac. A gente consegue acompanhar isso aqui sistema a sistema, tá? Então, tá vendo? Ó, o build no Ubuntu, ele vai gerar os logs, em paralelo ele tá rodando o Windows, vai gerar os logs e também o Mac OS, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Que solução utiliza para realizar scanner de vulnerabilidade nas imagens utilizadas pelo pipeline do GitHub Actions? Aqui, hoje, eu não estou usando especificamente nenhuma, mas em projetos posso estar usando o Sonar, que é o que eu costumo usar em vários projetos, mas também tem uma função do próprio GitHub em segurança, que é voltada para isso, baseado no CodeQL, a solução deles de security, tá? Então, existem pipelines de segurança que você pode habilitar no seu próprio GitHub, que vão fazer esse tipo de análise também, você pode agregar nos seus pipelines. Tá vendo? Inclusive, voltando aqui, mudando de assunto rápido, ele terminou de rodar o Ubuntu, terminou de rodar Mac, e o Windows sempre fica por último. Sempre fica, demora um pouquinho mais aqui para terminar. Não sei por quê. Enfim. Deixa eu ver aqui. No estágio de testes da aplicação, uma boa prática é subir a estrutura do banco de dados ao mesmo tempo da execução, como um stage do pipeline, ou deve manter... Não entendi muito bem. No estágio de teste, é uma boa prática subir a estrutura do banco de dados ao mesmo tempo. Depende, eu acho. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas o tempo consumido da cota é único para o pipeline ou ele conta por build? Então, ele conta por minutos de execução, tá? Se você estiver pagando, entra aqui por minuto de execução e por sistemas operacionais, esse custo aqui, no meu caso, por exemplo. Quer ver? Deixa eu ver, cadê o PPT aqui? Ó, tá vendo? Ele tem custos diferentes para os sistemas operacionais diferentes, tá? Então, ele vai consumir aqui, ter a sua consumação, se você estiver usando um repositório privado, diferente para cada um desses sistemas operacionais, baseado no minuto barra custo de cada um deles, tá? Agora, se você estiver usando na versão free, igual eu estou usando aqui, né, open source e repositório público, não tem custo, tá? Ele está fazendo Windows Update de rodar o pipe, não duvidaria. Mas, ó, terminou aqui esse processo de Matrix, e eu confesso que eu acho essa parte uma parte bem legal. Eu não sou tão familiar com outras ferramentas além do Azure DevOps e do GitHub Actions, tá? Eu não tenho tanta familiaridade, por exemplo, com o GitLab CI. Mas das outras que eu passei, eu confesso que eu não vi um conceito de Matrix desse que funcionasse tão bem, tá? Por isso eu gosto bastante de usar, inclusive, esse exemplo aqui, porque em vários testes, às vezes cenários de teste, eu vejo o pessoal replicando scripts de pipeline para poder fazer esse tipo de coisa. Isso aqui, ele trazer essa flexibilidade para a gente, eu acho uma coisa bem legal. Deixa eu só ver aqui quais foram os outros exemplos que eu separei. Tá. Tem uma outra questão aqui que eu acho que o pessoal acaba não se importando muito, e eu comecei a me importar um pouco quando eu comecei a estudar um pouco sobre cibersegurança, né? É sobre a questão da segurança dentro das nossas actions do GitHub, por exemplo, né? Como eu falei, o GitHub ele tem uma infinidade de possibilidades que você pode automatizar com ele. Uma delas é a automação baseada em issue que eu falei com vocês. Então, eu poderia vir aqui, criar uma nova issue, e aí, a partir dessa issue, criar uma nova, executar uma action para ter determinado cenário, determinada alteração ali, para interagir, comentar na minha action, por exemplo, na minha issue, por exemplo. Inclusive, ó, eu posso fazer isso para a gente poder ali ter uma interação numa issue, por exemplo, só para vocês verem, tá? Depois eu entro nessa questão da segurança. Cadê aqui? Tem, por exemplo, essa action aqui, que, por exemplo, ela vai ser executada sempre que uma issue for aberta dentro do meu repositório, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa action aqui, que vocês podem entrar lá no GitHub depois e ver o código dela, tá? Mas ela vai pegar aqui a minha issue number, tá? Que o GitHub tem esses eventos. Quando você adiciona uma trigger, ele tem uma série de eventos que a gente consegue entender o que acontece. Então, eu consigo obter, por exemplo, se eu abrir uma issue, eu consigo pegar o nome, o número dessa issue, consigo pegar a descrição da issue, entre outras informações. E eu vou comentar aqui, fazer um comentário e adicionar uma reaction, tá? Então, ó, eu vou aqui comitar esse arquivo. Mesmo nome. Deixa eu fazer aqui.
Ó, criei aqui. Então, agora, ó, vamos subir aqui uma issue nova, então. Vou adicionar um texto aqui. Eu sou muito criativo, então sempre vai ter teste, teste 1, teste 2. Sou muito criativo com o nome, tá? Me surpreendo ter colocado Demo DevOps Heroes no título. Submeti a issue, tá? E agora vamos dar uma olhada aqui na action. Ó, temos aqui agora uma action nova rodando, que é a nossa issue interaction, que ela foi acionada assim que a gente criou aquela issue, tá? E aí ela vai comentar aqui, tá falando que comentou, e quando a gente volta, abriu. Tem aqui, ó, um comentário automático feito via um bot do GitHub Actions e adicionou essa interação. Então a gente consegue fazer várias coisas, né? Só que quando a gente olha para issue, a gente tem uma flexibilidade muito grande de coisas que a gente pode fazer. Como eu disse, eu consigo pegar, por exemplo, o título da issue, a descrição da issue, e se você olha um pouco para a segurança, isso abre algumas portas, né? E é importante a gente olhar para essa questão. Então, ó, eu vou criar uma action com vocês e vamos ver se vocês entendem o que está vulnerável dentro dela aqui. Cadê aqui o meu código? Ó, eu estou criando aqui essa minha issue, tá? Que ela vai funcionar que nem a outra, tá? Ela vai acontecer sempre que uma issue for aberta, tá? E aí, o que ela está fazendo? Ela está escrevendo na tela exatamente o que tiver no título, tá? Então, ela vai lá, vai dar um eco no título da minha issue. Se vocês tiverem aí entendido qual que é o problema, pode deixar nos comentários, mas eu vou comentar aqui, ó. Vou fazer o commit aqui e a gente vai tentar rodar ela. A minha outra issue vai subir ali, mas vamos lá. Então, vou aqui submeter uma nova issue, as duas vão subir ao mesmo tempo, porque as duas têm a trigger. Tá vendo? As duas aqui. Ah, eu fui inteligente de não mudar o nome, né? Mas essa já tinha rodado antes, essa não. E aí, ó, o que ele faz aqui? Basicamente, o que a gente pediu para ele fazer, né? Escrever aqui run echo DevOps Heroes. Segredo nenhum. Vocês entenderam qual que é o problema aqui? Deixa eu ver se tem um comentário aqui. O usuário pode mandar uma issue no título, um script no issue da issue, vulnerabilidade parecida com SQL injection, dá para injetar comandos do Linux, basicamente isso, injeção de comandos mesmo. Então, com isso a gente tem essa grande vulnerabilidade no nosso processo, que tende a causar problemas, porque tudo bem que aqui no meu caso é uma demonstração bem simples, não vai acontecer nada de muito grave, mas imagina num cenário mais sério, ou por exemplo, se eu estivesse usando um self-hosted dentro da sua própria empresa, eu poderia executar comandos aqui que vão rodar dentro da sua empresa. Então, olha, eu vou aqui criar uma nova issue, tá? Só para vocês verem essa questão aí da injeção mesmo, que ela realmente acontece. Eu até tenho um código pronto aqui. E aqui, ó, eu estou colocando no título da minha issue, teste, fechando aspas, por quê? Porque se você for olhar no meu código lá, eu abro aspas, eu fecho, né, para poder fazer o eco. Então, tipo, abro, coloco o texto e fecho, e aí eu estou incluindo aqui, né, fazendo um append de um outro comando, wget, fazendo... Opa, calma aí, volta aqui, dá o Ctrl Z. Beleza. wget, só batendo no meu URL lá, sem fazer nada demais. Depois eu dou um outro append, coloco um eco, abro aspas ou lá, para depois ter o meu fecha aspas lá da minha action lá, né? Então aqui, como eu disse, sou muito criativo, só bati a mão no teclado. Vou dar aqui um submit new issue. Ó, tá aqui. Então vamos lá, nas actions aqui que ele está rodando. Acho que é essa aqui. É o 1.yaml. Então, ó, se a gente for ver o que ele fez, travou a tela, não vou conseguir ver o log, tá? Deixa eu atualizar. Beleza. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele não só escreveu o eco na minha tela, mas ele tentou realmente, foi lá no meu site e baixou o HTML para cá. Ou seja, isso é exatamente o que a gente estava falando. Eu posso escrever aqui comandos que vão trazer problemas para a gente. Então, pode executar qualquer outra coisa aqui dentro, baixar um malware dentro do seu runner, enfim, uma série de coisas. Deixa eu ver, já que eu vou para a tela, deixa eu ver se tem pergunta aqui.
mas creio que existe uma maneira de fazer uma validação do título, tal. Deve existir, acredito que a própria action, tá. Sim, existe aqui uma forma, a gente pode trabalhar isso de outras formas, né, mais detalhadas, né. Então, deixa eu voltar aqui para a action. Cadê? É essa aqui? Acho que é essa aqui. Eu vou, inclusive, mudar o nome dela. Aqui vai ser mais fácil, vai. Aqui no código, GitHub Workflows. Cadê? Vamos editar aqui. E aqui, ó, o que eu preciso fazer é basicamente fazer uma pequena mudança. Isso aqui traz uma segurança mais direta aqui, mais simplificada para o processo. A gente não precisa inventar muita coisa, tá? Deixa eu trocar aqui o comando. Opa. Bagunçou a indentação. Tá certo aqui agora? Se tiver errado, a gente corrige. Mas, enfim, basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu criei uma variável de ambiente chamado issue title, tá? E aí, dentro dessa variável de ambiente, eu estou obtendo o texto do título. E aí, o que o GitHub vai fazer internamente? Vai transformar isso em texto plano e não vai rodar como um comando, tá? Quando eu der um echo aqui, ele só vai simplesmente exibir o título da minha issue. Então, eu vou aqui, vou comitar direto aqui na branch main. E aí, ó, vamos abrir uma nova issue. New issue. E deixa eu pegar aqui aquele texto de novo. E vamos colocar aqui. E agora, vamos na nossa action. Ó, agora eu mudei de nome, vai ficar mais fácil. Issue vulnerable. E vamos ver aqui o que vai acontecer, tá? Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Já estamos falando disso aqui, do Sanitize. Uma coisa que tem dúvida, como remover todos os jobs que já rodaram de um workflow. Apenas não... Como assim remover os jobs que já rodaram de um workflow? Não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Então, ó, temos aqui agora, tá vendo? Ó, ele viu aqui o texto e só escreveu na tela o que eu já tinha feito. Ele não rodou o comando, tá? Então, traz esse nível de camada de segurança para a gente, tá? Outra coisa aqui que estão me perguntando é se tem secrets de credenciais, pode fazer um echo e saber as key paths? Não necessariamente, porque quando a gente cria secret aqui dentro, o GitHub entende que aquele valor é uma variável de secret e ele fecha, ele não vai deixar ser exibido. Então, ele vai exibir aqui vários asteriscos na tela se eu tentar dar um echo numa secret, tá? Então, isso não acontece, não é um negócio tão simples assim, tá? Então, deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. A gente viu isso, viu vulnerabilidade, o pipeline de build. Basicamente era isso aqui, mas já que vocês falaram de secret, ó, quer ver? Vamos pegar aqui um pipeline. Eu vou criar uma secret aqui para a gente. Quando a gente vem aqui em settings, a gente tem a opção aqui de secrets, né? Da parte de actions. Eu posso criar aqui uma secret por repositório e vamos lá. E aqui, ó, tão criativo. E, ó, add secret. E aí, na minha action aqui, vou pegar aqui o simple workflow. Ó, aqui eu vou criar aqui. Deixa eu renomear aqui. Secret.yaml. Eu vou tirar aqui os pushes para não rodar no push, roda normal. E aí aqui, ó, nesse echo aqui, eu vou colocar aqui secrets.demo. Que aí é o quê? Eu estou falando que eu quero uma secrets e que eu quero a secrets que se chama demo para escrever na tela. Vamos ver o que acontece? Só falta me desmentir hoje, né? Mas vamos lá. Actions. Cadê? Como eu esqueci de trocar o nome, ficou como CI.
paralelo. Dentro de uma secret eu consigo colocar um comando executar? Boa pergunta. Essa eu nunca testei, tá? Se colocar um comando dentro da secret. Ó, mas aqui foi no online aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu mandei ele escrever a minha secret. Ele entende que aquele texto é a minha secret e aí ele coloca isso criptografado. Então eu não consigo só escrever aqui. Se eu precisar substituir dentro de um arquivo, ele vai conseguir. Se eu precisar usar isso como credencial, ele vai conseguir. Mas se eu tentar exibir isso no log, não vai rolar, tá? Eu gosto dessa caneca aqui que eu ganhei, pô. Do GitHub, ela mantém um café quente por um maior tempão. Ela é Bluetooth, tem temperatura, um monte de coisa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Os caras aí estão, hein? Querem mesmo dar um jeito de ler essa secret aí no texto, hein? Acho que se você armazenar a secret numa variável e mandar um eco nessa variável, você consegue finalizar essa. Pô, vocês estão forçando a barra aí, pô. Eu confesso que é uns testes que eu vou querer fazer depois, mas vocês estão forçando a barra na questão de segurança, hein? Mas basicamente é isso, Daniel. É mais ou menos isso que eu preparei para a galera aí, tá? Lembrando, o outro projeto que eu queria falar com vocês, para mostrar as actions, já estava esquecendo, tá? Então a gente viu aqui as actions no modelo mais básico, mas eu queria mostrar para vocês outras coisas que a gente consegue fazer. Aqui dentro do GitHub eu criei uma outra organização, ainda é um projeto beta, porque eu estou fazendo mais coisas nele ainda, estou incluindo coisas aqui, mas aqui, por exemplo, essa é uma organização que eu criei no GitHub, chamada GitHub Mão na Massa. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é ajudar vocês a aprenderem em conjunto com o conteúdo que eu estou publicando lá no meu canal do YouTube, como usar o GitHub e algumas coisas mais básicas, tá? Então, eu criei aqui alguns desafios que você pode usar, por exemplo, para aprender aqui. Para ter os primeiros passos no GitHub, tipo, como é que eu faço um commit com um repositório, crio uma branch, alguns aqui como faz um padrão de commit, introdução ao GitHub Actions, e também aqui conhecendo um pouco do GitHub Flow. Esse último eu acho que está com um bug que eu preciso corrigir, tá? Mas, enfim, basicamente o que acontece aqui, por exemplo. Aqui, quando você quer participar desse desafio, ele tem aqui ó, os passos para te ensinar. Ele vai falar para você abrir esse repositório aqui, por exemplo. Vamos abrir ele. E aí, nesse repositório, eu peço para você abrir uma issue. Basicamente, essa issue aqui, ó. Vem aqui, new issue, cadastro de participante. E aí você põe seu nome, seu e-mail, o seu usuário do GitHub, tá? E seleciona aqui qual desafio que você quer participar. Quando você faz isso, o que acontece aqui? Eu tenho uma action, né, que está aqui dentro do meu GitHub Workflows, que basicamente vê, né, que a issue foi aberta. Ela tem aqui, ó, eu estou travando aqui ó, os valores para evitar problemas. E aqui eu valido se é do tipo participante que eu quero. E o que eu faço aqui? Eu te mando um convite para você fazer parte desta organização do GitHub. Então, o seu usuário é adicionado aqui. E depois também tem a questão do desafio que você criou. Tem outra action aqui que roda, baseado em cada um dos desafios. E ele vai fazer o quê? Ele vai criar um repositório para você próprio, para você poder fazer esses desafios. Você também vai receber o convite dele para esse repositório ser seu repositório dentro da organização. Você vai ser o owner desse repositório, tá? E aí, dentro de cada um deles, eu acho que eu tenho um aberto aqui de alguma demo que eu fiz. Eu não sei se eu executei todos nesse daqui. Não executei todos, mas dá para entender o princípio. Aqui, por exemplo, eu crio baseado um repositório novo, tudo usando actions, tá? Um repositório novo com seu ID e barra qual desafio que é. E aí ele explica aqui todo o desafio e ele é orientado a issues e as actions, tá? Por exemplo, aqui quando ele cria esse repositório, ele já sobe uma issue nova para você, explicando o que você tem que fazer, por exemplo, para resolver esse desafio. Ele está explicando tudo aqui, tem uma imagenzinha. Daí, vamos dizer que você, esse aqui, ele fala para você fazer um git clone, git checkout para uma nova branch. Eu precisaria fazer, por exemplo, por linha de comando, mas funciona por aqui também. Então, eu vou criar uma nova branch aqui. E aí, vai rodar uma action. Roda várias, na real, porque ele testa. Porque aqui, ó, eu tenho várias actions que estão entendendo o que está acontecendo e criando os passos aqui. Então, eu não estou usando a action para
automatizar um deploy de uma aplicação, por exemplo. Eu estou usando uma action para automatizar um processo totalmente diferente, tá? Então, ó, se a gente for nas issues aqui agora, se deu tudo certo, ó, ok. Ele criou agora uma segunda issue para a segunda parte do desafio. E se você chegar lá no último desafio, né, na última parte, e concluiu, ele vai entrar num outro repositório meu, que é, cadê aqui? Deixa eu entrar aqui. Ele vai entrar aqui, cadê? Eu acho que é esse aqui. Ele vai entrar nesse outro repositório aqui, que basicamente ele vai gerar para você o quê? Uma badge do evento. Então ele vai subir uma issue aqui para mim, né? Deixa eu pegar aqui uma closet. Ele vai subir uma issue para mim aqui, por exemplo, com todas as informações do seu usuário, e aí ele vai gerar para você uma badge lá no meu site de credenciais. Deixa eu dar um reset aqui no treinamento, que você pode compartilhar nas suas redes sociais, falando que você realizou esse desafio, ó, quando ele foi emitido e o que você aprendeu em cada um desses desafios. Então, o princípio aqui é, você pode fazer muito mais com GitHub Actions do que só build e deploy de aplicação. E é isso que eu queria trazer para vocês. Vocês não precisam ficar só limitados àquela necessidade de falar, eu só posso fazer build, deploy. Não, se tiver qualquer necessidade de automação dentro do seu repositório, você consegue sim fazer isso com as actions, com as infinitas possibilidades de triggers lá, quer ver? GitHub Actions. Triggers. Cadê? Eventos que acionam triggers. Olha o tanto de coisa aqui que aciona uma trigger diferente dentro do seu GitHub. Ou seja, a possibilidade de você fazer alguma coisa aqui é enorme. Você não precisa realmente ficar preso a só build e deploy, tá? E era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui já. Como é que eu paro, na real? Ah, stop share aqui. Cadê o chat? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Mas e aí, Daniel? O que achou aí? Foi bacana? Sensacional, cara. Porra. A galera aqui tá querendo quebrar. A galera tá querendo quebrar as actions aqui, pô. Eles querem o link do teu repositório, aquele que você pode põe o link pra gente. Pera aí, eu vou compartilhar o link do Instagram do Júlio. E aí, eu vou até compartilhar minha tela. Olha que legal isso daqui, ó. Eu peguei o seu Instagram num número mágico. Vou compartilhar minha tela, você vai ver. Quer ver? Onde que tá aqui? Esse lance da sugestão aqui, Anderson, eu vou dar uma olhada depois, cara, porque a ideia parece ser interessante aqui. Olha só, galera. Peguei no Instagram. 4.300? É isso aí, ó. Eu peguei o Instagram do Júlio em 4.300. Eu acabei de entrar. 4.300. Então vamos dar aquele salve pro Júlio lá no Instagram. Subiu os inscritos no YouTube também, pô. Subiu? Olha que lindo. Subiu. Atingiu 15.100 agora. Top, hein? Sensacional. O que você ia pedir? Eu ia pedir o link do GitHub aqui que a galera tá pedindo para entrar lá. Tá, cadê o chat? E o do GitHub e o do YouTube. Cadê o chat? Então, sigam o Instagram do Júlio. Vamos ver, a gente tem quantas pessoas online aqui? Temos 690 pessoas online, somando todos os canais. Tem 580 aqui no Zoom. Eu vou dar um reload daqui a pouco aqui e aí a gente vai ver. Segue o Júlio lá. Coloquei no chat aí o GitHub dos desafios. Show. Onde conseguem achar as coisas que eu faço lá. Acho que você colocou no privado, eu acho, Júlio. Ficou no direct message para alguém. Altera ali para Everyone. Vou alterar, cara. Daí vai. Acabei de ver que ficou direct ali. O meu canal foi certo. E boa. Enquanto isso, a galera vai entrando no seu YouTube. Eu tô aqui esperando a galera entrar para eu dar um reload aqui. Deixa eu dar um reload aqui no Instagram. Vamos ver. Os links eu não consigo copiar. Caraca! 434, 334. Olha só que lindo. Show, hein? Show. Agora eu vou colar para vocês o Insta do DevOps Heroes. Para vocês também acompanharem lá.
Tá em 4.474 Heroes. Lá a gente compartilha um monte de coisa bacana. Tem as pílulas do conhecimento da palestra do Júlio, inclusive. Aqui, ó. Legal. Ficou bem bacana, hein? Opa, tem 4.339 no Insta agora que eu tô vendo. Então, já subiu, pô. Aí, ó, tem o Insta de toda essa galera que vai palestrar hoje aqui no DevOps Heroes, ó, o Júlio, Marcelo, Projeto Blindado, Veroneso, Baraldi, tem do DJ Xelão, tem de todo mundo lá, ó. Só entrar aqui, ó, tá tudo aqui. Como é que tá o Insta aqui do Júlio? Tava 4.300, hein? Deixa eu ver. Olha isso, 4.343. O pessoal tá falando que tá difícil de ouvir com a música do jogo. Ah, é verdade, o jogo tá compartilhado, peraí. Pronto. Tirei. Beleza. E, por fim, galera, me sigam lá no meu Insta. Aqui eu falo de besteira, falo de game, falo de hardware, falo de cloud, falo de DevOps. Sobretudo, eu compartilho a minha loucura com vocês, o meu dia a dia doidão. Beleza? Agora eu vou compartilhar com vocês o link do Kahoot. Segue o link do Kahoot. É liberado, sim, o treinamento do DevOps, sim, José. É isso daí. O curso do DevOps Professional. Para quem fez o cadastro no Simpla, eu vou trocar minha tela aqui. Esse DevOps Professional é aquele que eu fiz há alguns anos com você? Você fez o presencial, não foi? Com o Henrique Bueno? Isso, nas primeiras turmas, inclusive, era bem legal. Nossa, verdade, cara, lá na Paulista. Foi onde eu consegui, né, a canequinha, pô. Ai, cara, é verdade, mano. Nossa, não lembrava mais disso. A gente fez essa caneca por causa desse treinamento. É isso daí, ó. O Júlio fez esse curso. O Júlio sabe que esse curso, ele não é um curso hands-on, você não vai ficar lá escovando bit, não vai ficar... É diferente mesmo. Operacional, é um treinamento sobre cultura. Então, a gente vai entender sobre as 3 maneiras, a gente vai aprender sobre calmes, a gente vai aprender sobre empatia, né? A gente vai falar de cultura DevOps, beleza? Esse é o treinamento. Isso aí, ó. Tem muita coisa do manual DevOps. Você ganhou esse livro lá ou não? Porque não, eu não ganhei. Esse livro lá. Não? Sorteou esse e sorteou esse outro aqui, mas o romance, né? O romance, o Projeto Fênix. Esse livro aqui é fantástico. Nossa. Projeto mais lindo do mundo. É o livro mais lindo do mundo. Você chegou a ver o Projeto Unicórnio? O Projeto Unicórnio também é bem legal. Bem legal. Vi sim. Conheço também. Galera, vou compartilhar agora a tela com vocês do Kahoot. Já está aqui. Vamos lá. Aqui, share screen. Pronto. Tá aí, ó. Vou até aumentar. Vou voltar a musiquinha aqui. Eu vou dar para vocês 2 minutos. Então, vamos lá. 2 minutos. Vou contabilizar aqui. Aí, hein? Valendo. Vamos lá, galera. Tem os 3 primeiros colocados aí. Tem prêmios muito bacanas, né? O Júlio falou que vai dar aquele símbolo que tá do GitHub ali lá no fundo. Ele falou que vai dar um daquele para cada um. Tá não foi? Foi difícil ganhar aqui. Não foi, Júlio? Eu ouvi errado? É claro. Foi difícil ganhar aquele negócio? Eu adoro aquele negócio. Mano, muito bonito, cara. Muito bonito. Eu achei ele mais bonito até desligado do que ligado. Nossa, muito bonito. Sensacional. Parabéns aí. São os prêmios que o Julião ganha aí por ser aí um embaixador GitHub, né? Microsoft também, MVP, né? Isso é muito legal. Existem recompensas muito bacanas mesmo. Bom, galera, é isso, ó. Eles 1 minuto. Bem legais pra gente. Dão, né? Tô ligado. Pô, o pessoal da Microsoft, o Fábio Hara veio palestrar aqui uma vez, cara. Veio uns negócios aqui que eles mandam, eles são generosos, né? Eles sempre reconhecem, assim, a galera bem forte, assim, né, meu? Os caras não economizam, não.
Mas enfim, é isso, ó. A gente tem aí mais 30 segundos, galera. Vamos lá. Tá acabando, hein? 1 minuto e 40 agora. Vamos jogar. Vamos pro Kahoot. Daqui a pouco nós temos o nosso intervalo e nós vamos voltar a 1h com o Eduardo Marcato. Ele vai falar sobre gestão de projetos. É um tema menos mão na massa, técnico, mas é um tema muito importante para todo mundo que está aí na carreira de tecnologia da informação, cloud e DevOps. Quem não quer, a gente precisa crescer, e um dos pilares de crescer profissionalmente é gestão, né? Principalmente a gestão de projetos, né, Júlio? Que é algo muito difícil. E o Xelão, ele entra daqui a pouquinho. Ó, galera, dei uma colher de chá para vocês, 2 minutos e 40. Vou dar play. É agora! Agora! Valendo Kahoot! Automatizando o seu repositório do GitHub. Kahoot do Júlio Arruda, GitHub Actions. Qual é o caminho para salvar os workflows do GitHub Actions? Valendo! Pô, Ariel, é verdade, eu tenho um CDzinho do Slack 7 ali, não foi meu primeiro Slackware, mas foi um Slack que eu essa aí foi para quem observou, hein, porque eu esqueci de falar o caminho da pasta. A galera tava prestando atenção, porque a maioria, disparado, né? Mandou bem. Você colocou a pergunta, foi pro 8. Puta, faltou a resposta. Legal, vamos ver. Primeira pergunta, não tem muito o que mostrar. Golden Pony, Eletro Dente. Vamos para a segunda. Como proteger uma action de injeção de comandos? Eu acho que quem não vai na farmácia não toma injeções. Essa resposta aí. Aí, olha a galera prestando atenção, hein, Júlio? Encapsular campos de texto aberto em variáveis de ambiente. Pois é, e foi algo que você estava mostrando aí, né? Bastante aí durante a apresentação. Bacana. Vamos ver como é que nós estamos. Nossa, a gente teve uma puta virada. Então, a gente tem agora o Golden Pony continua em primeiro. Parabéns. Diligent Fox e Igor Char. Vamos lá. Terceira pergunta. Verdadeiro ou falso? É possível automatizar outros processos além do deploy? Automatizado? Eu sempre falo que essa musiquinha parece a musiquinha do Prison Break. Alguém mais acha isso? Eu não sei dizer, também? eu nunca assisti. Nossa, lembra muito. Aí, verdadeiro. É sim possível automatizar outros processos além do deploy automatizado. O Ariel tá falando aqui, ó, a resposta da pergunta anterior pareceu aquelas do Detran. Tem uma pessoa passando na rua. Paramos ou atropelamos? Sacanagem. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente tá aqui. Aí, ó. Já temos uma consolidação. É sempre assim. Quando chega em melhor de 5 perguntas, que são melhores de 5 aqui, a gente sempre tem, na terceira pergunta, a gente tem uma consolidação dos segundos e terceira pergunta aqui, Júlio. E aí eu falo para a galera, cuidado, o dedo escorrega errado, a galera responde errado, né? E é difícil chegar no fim, mas vamos lá, tô torcendo para virada. Quarta pergunta. Como você faz para executar um pipeline em mais de um sistema operacional? Ligo para os Avengers.
Não respondam isso, hein, galera? Pelo amor de Deus. O certo é chamar um DevOps pra te ajudar. Dei a letra, hein? É isso aí, ó. Utilizando a estratégia Matrix. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver como é que nós estamos? Caraca, nós falei e virou. E o Diligente Fox estava atento, passou de segundo para primeiro. O nosso amigo lá, que eu já nem lembro mais o nome, caiu, sumiu daqui. Vamos ver a última pergunta. Agora é a hora da verdade. Eu vou ficar quietinho. Olha, mano, essa se embaraçou meio de campo, hein, Júlio? Essa eu imaginei que ia acontecer isso. Explica um pouquinho pra gente, Júlio. Assim, é um comando simples, né? Mas o que aconteceu? Por que confundiu a galera? Será que é a sintaxe? Então, eu acho que é porque a gente perguntou como você habilita para executar um workflow manualmente. Daí, o que a sua cabeça pensa? Run manually. É verdade, tem razão. Mas não é isso. Tem razão, tem razão. É o tipo de pergunta que cai nas provas de certificações, né? É o tipo de coisa que acontece, né? A galera tem que ficar ligada, né? Muito bom. Sim. Vamos lá, é a hora da verdade. Vamos para o pódio. Terceiro lugar, automatizando seu repositório do GitHub, Lively Otter. E agora, FunnyOryx e Diligente Fox, mano, o cara foi, velho! Ele foi! Parabéns aí, é o Ariel, mano. Pô, o cara tá fazendo piada no chat e respondendo a pergunta, seu gênio. Como consegue, cara? É impressionante, mano. Os caras prestando muita atenção. Parabéns, Ariel. Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Muito bom, muito bom. Júlio, muito obrigado, cara. De verdade, foi top. Você é sempre muito bem-vindo. Eu já assisti palestras suas em outros eventos. No DevOps Experience, a gente tá namorando você vir para cá, ó. Você pegou uma época que eu tava meio zoado também de coisa. O cara lá no YouTube postando um monte de coisa, fazendo treinamento, trabalhando pra caramba. É isso aí, mano. Faz parte. Valeu por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Em breve, quando tiver mais oportunidades, só chamar que a gente está aí. Se tendo tempo disponível. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Galera, a gente vai para o almoço. 1h da tarde nós voltamos. O DJ Xelão já está com a gente. DJ Xelão, a sala é sua, meu caro. A gente quer te ouvir. Oh, muito bom, hein? Batendo recordes de audiência aí, recordes aí de números. O pessoal aí no Kahoot quase travou o servidor lá dos caras lá. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então vamos fazer a hora do almoço. Daqui a pouquinho o Daniel volta com muito mais informações aí. Vou colocar a